Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. O podcast Panorama de Negócios vai falar sobre a suspensão da aprovação de novas construções pelo Sistema de Aprovação Responsável Imediata, conhecido como ARI, implementada pela Prefeitura de Campinas, após decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso trouxe preocupações ao setor imobiliário e da construção civil. Nós estamos recebendo neste episódio do podcast Panorama de Negócios o advogado Mário Pereira, especialista em direito imobiliário e urbanístico e sócio do escritório Ferreira Pires Advogados. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Doutor Mário, prazer imenso recebê-lo no podcast Panorama de Negócios e olha, eu vou te falar uma coisa. Isso daí, rapaz, deve estar dando uma repercussão, principalmente no setor da construção civil. Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Milton, obrigado eu. É um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigado por me receber. E é um tema realmente muito atual e que precisa ser discutido. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, até porque isso vai impactar na vida diretamente do cidadão, né, Milton? Então... E uma coisa que me chama muita atenção, doutor Mário, é o seguinte: quando você pega, por exemplo, Campinas, eu até brinco com as pessoas que eu digo assim, Cambuí e Nova Campinas se transformaram um canteiro de obras, né? Tem grandes construtoras que estão vindo para Campinas. Recentemente, numa entrevista com o prefeito Dário Saad, ele destacou essa questão, por exemplo, da ampliação de várias empresas do setor de construção civil vindo para a cidade. Mas isso daí, doutor Mário, impacta muito esse setor e está gerando uma grande preocupação. Para quem está acompanhando o Panorama de Negócios, eu gostaria que o senhor explicasse o que foi que aconteceu, que inclusive me parece que a análise era de que o ARI, por exemplo, seria inconstitucional. Explica para a gente poder ter uma ideia disso aí. Perfeito, Milton. A gente precisa primeiro distinguir qual é a aplicação do ARI, né? O ARI, ele se aplica a obras novas, pequenas, obras que têm um menor potencial de transformar o perímetro urbano. Então, obras residenciais de até 500 metros e obras de imóveis destinados ao comércio de até 1.000 metros. Então, no caso, não se aplicaria para as incorporadoras e para esses diversos empreendimentos, mas reflete diretamente na vida, às vezes, do comerciante menor, ou então da pessoa que está tentando aprovar a sua própria casa. Era um sistema mais rápido disso ser feito. Com essa paralisação, na verdade o que houve foi um ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando que a lei municipal que instituiu esse sistema estava em desconformidade com a Constituição do Estado de São Paulo. E o tribunal acolheu, né, esse argumento e suspendeu o uso desse recurso, desse sistema de aprovação. Então, hoje nós voltamos à aprovação física, que a gente tem que pegar o projetinho, colocar embaixo do braço, levar os requerimentos lá na Secretaria de Urbanismo e tudo isso tramitar em papel. O que Nossa, demora muito, né, doutor? Demora, e essa é justamente a preocupação, Milton, porque você acaba alongando muito os prazos de análise e os prazos também para que o cidadão consiga organizar a documentação dele, né? Só para a gente poder ter uma ideia, que isso é importante, para as pessoas verem, por exemplo, a gravidade, né, se a gente pode chamar assim, em relação a isso que ocorreu. Pelo ARI, quanto tempo, em média, por exemplo, levava esse processo? E aí você voltando para esse modelo anterior, né, modelo tido como tradicional, qual o trâmite, por exemplo, de tempo? Acho que é importante isso até para as pessoas terem uma ideia. Legal. A grande diferença aqui é no cronograma da obra. Pelo ARI, nós levávamos o projeto, a prefeitura assinávamos uma declaração de que o projeto está em conformidade com as leis municipais,
Então, o proprietário da obra assinava, o engenheiro responsável, o arquiteto, e submetia isso à prefeitura. A prefeitura expediu uma licença prévia e com essa licença prévia o cidadão podia começar a obra dele. Durante a obra, a prefeitura faria a análise do projeto para saber se ele está em conformidade ou não com essas normas. E se ela encontrasse alguma inconformidade, ela embargaria a obra imediatamente, aplicaria multa, os responsáveis ficariam suspensos ali de poderem peticionar na prefeitura durante um certo tempo. Então, as penalidades eram severas. No sistema antigo, que é o que está em vigor agora, nós não podemos iniciar a obra até que o projeto seja aprovado. E isso leva, a gente tem um levantamento do Secov que fala que isso leva entre 6 a 12 meses para o projeto ser aprovado. Nossa, doutor. Então eu posso levar até um ano para começar a obra da minha casa, só a fase de projeto mesmo. Por isso que eu achei importante, por exemplo, para as pessoas terem uma ideia da dimensão disso. O senhor tem experiência em assessoria jurídica para empresas de construção civil e incorporadoras. E é importante, né, as pessoas terem essa visão sobre ações que devem ser adotadas no sentido de tentar reverter esse quadro, se é que é possível reverter esse quadro. Então, quais são, doutor Mário, os desafios que o setor vai enfrentar, né, e as possíveis alternativas jurídicas para mitigar esses efeitos dessa interrupção? Perfeito. Na minha visão, o maior desafio é a paralisação ou uma demora na aprovação desses projetos. Eu sempre falo que para atuar nesse setor imobiliário, Milton, é muito importante que a pessoa esteja bem assessorada não só pela parte jurídica, mas por profissionais da parte de engenharia, arquitetura, que conhecem os trâmites da prefeitura e sabem como conduzir esses requerimentos. Hoje é importante que o cidadão que tem um projeto em fase de aprovação entenda se essa aprovação estava sendo feita pelo ARI, se ele obteve a licença pelo ARI, e em que pé que está o projeto dele agora que o sistema não está mais no ar, né? Se não tinha dado entrada ainda, ele terá que fazer a entrada pela via tradicional. Mas é importante consultar isso para que o processo não se perca, principalmente nessa migração agora de um sistema para o outro. Peraí, só para entender. Por exemplo, quem já entrou no sistema, como é que fica? Muda também? Houve uma modulação de efeitos que o Tribunal de São Paulo aplicou, dizendo que, a partir da data da decisão deles, nenhum outro projeto poderia ser protocolizado pelo ARI. Os que já haviam sido protocolizados, em tese, seriam analisados e seguiriam um rito pelo qual eles iniciaram, né? Há um recurso hoje pendente para o STF, então tudo isso que a gente está falando pode mudar, essa aprovação pode voltar a viger, essa modulação de efeitos também pode ser alterada, mas é importante que tenha alguém acompanhando para que possa posicionar o cidadão e adotar as medidas necessárias ali para o projeto não ficar parado. Doutor, se não me falha a memória, eu acho que isso daí ocorreu no final de outubro, né? Tipo, mais ou menos dia 23 de outubro desse ano, não foi? Perfeito. A ação é do ano passado, se eu não me engano, o ajuizamento dela e a decisão do Tribunal de São Paulo. Essa é uma ação que a gente fala que é a competência originária do tribunal. Então, quem julga já são os desembargadores, tá? É um órgão especial do tribunal. E a decisão foi agora de outubro, pedindo para suspender. A prefeitura apresentou um recurso, a gente fala prefeitura, mas a Câmara Municipal e a assessoria do prefeito, né, que são as partes envolvidas, apresentaram um recurso, pediram para que essa decisão não tivesse efeito imediato, ou seja, que a prefeitura pudesse continuar usando o ARI, mas não foi acolhido. Então, hoje a esperança da prefeitura é o Supremo Tribunal Federal. Então, aí vem uma outra questão, né? Por que eu tô colocando isso? É para as pessoas terem uma ideia em relação a isso. Quando você passa para a instância superior, que é o Supremo Tribunal Federal, tá? Tem vários outros, por exemplo, processos, né, que estão para serem analisados pelo Supremo. Tá? Levando em conta essa situação, doutor, a gente consegue ter uma ideia de quanto tempo pode levar, né, para o Supremo chegar e analisar isso? Perfeito. A gente brinca que na advocacia essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque todos nós sempre queremos que nossos processos andem o mais rápido possível, mas de fato existe uma ordem cronológica que tem que ser seguida, então a gente estima pela experiência. Eu acredito que em torno de 1 ano para a gente ter uma decisão do STF nesse caso, tá? Um impacto muito grande, né, doutor? Muito grande. Se for analisar, né? Agora, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, doutor, como essa decisão, por exemplo, ela afeta o plano diretor e o crescimento urbanístico da cidade?
Olha, não afeta o plano diretor diretamente, né? Nós temos já as regiões bem definidas e as autorizações em cada região. O que afetará é a velocidade de construção, não dos prédios, não das incorporadoras, mas das casas de até 500 metros quadrados, casas residenciais, e desses comércios menores. O que é uma pena, porque, na minha visão, muitas vezes o comerciante que tem um porte menor é o que está ali precisando começar mais rápido a sua atividade para que ele possa começar a girar e o negócio dele galopar. Então, entendo que essa é o maior prejuízo, tá? São os maiores prejudicados. Doutor, eu não sei se o senhor teria condição de dimensionar isso, mas eu vou perguntar de qualquer forma, que eu acho que de repente é interessante. Nesse modelo de construção, tá? Seja sob o ponto de vista comercial ou residencial, atendendo a esse espaço, né, estabelecido para a questão de aprovação através do ARI, né, que foi suspenso, a gente consegue identificar, por exemplo, quais as regiões, por exemplo, que têm uma incidência maior em Campinas? Porque, por exemplo, eu até abri, né, falando sobre a questão, mas aí numa visão mais macro da Constituição Civil, né? E eu citei a questão do Cambuí e de Nova Campinas, mas são empreendimentos de alto padrão, tá? Que no caso não são atingidos pela questão do ARI. Mas, então a gente sabe, por exemplo, que esses empreendimentos, tá? Eles não estão focados na região de Nova Campinas, do Cambuí, eles estariam centralizados, tipo, na região do Ouro Verde, na região do distrito do Campo Grande. Também, Milton, o que manda aqui, na verdade, é a área da construção. Mas se nós pensarmos dessa forma, que de fato hoje Nova Campinas e Cambuí comportam empreendimentos maiores, né, que superam muito os 1.000 metros, ou no caso do residencial, os 500 metros, com certeza aprovações menores, que daí ali uma região que tenha imóveis com uma área menor será mais afetada, né? E essa pessoa terá uma aprovação mais lenta, que curiosamente, na minha visão, é a pessoa que menos afetaria o perímetro urbano, menos causaria algum impacto ao urbanismo da cidade. Por serem construções mais simplificadas. Simplificadas, assim, né? que, enfim, não tem muito o que causar de prejuízo à cidade. E uma coisa que eu fico questionando, doutor, é o seguinte: a gente luta tanto para desburocratizar, né? E quando você vê uma situação como essa, você acaba vendo o retorno da burocracia. Quer dizer, então algo que é feito no sentido de facilitar, né, vamos dizer, das coisas irem para frente, de escoar, né, de repente você volta a uma situação retrógrada, né, de você vir com aquele problema lá de trás que você solucionou, né, nesse retrocesso. É uma questão complicada, né? Eu não digo nem só sob o ponto de vista jurídico, né? Mas sob o ponto de vista realmente de estruturação de vida das pessoas. O senhor falou ainda há pouco, né? Da necessidade, por exemplo, de aquele empreendedor, né, que de repente está montando a sua lojinha, aquele espaço de trabalho, né, que está fazendo um investimento, né, e está querendo melhorar a situação de vida dele, da família dele, né, e você, de repente, numa situação dessa, você joga um balde de água fria. Então eu queria saber do senhor justamente sobre isso, né? Qual é a avaliação sob esse ponto de vista jurídico, né? E eu creio que talvez no escritório você já, apesar de ter sido recente, mas já deve ter surgido, por exemplo, alguns setores que procuraram para ver o que poderia ser feito. Como é que está isso, doutor? Exatamente, Milton. Isso realmente é uma pena, a gente retroagir a questão do processo físico. A Prefeitura tem feito há alguns anos já esse processo de digitalização. Então, o ARI, por exemplo, foi instituído em 2015, foi renovado por uma lei em 2020, mas isso tinha trazido mais agilidade e mais facilidade até nessa burocracia, né? Imprime documento, leva documento, volta, preenche requerimento, tem que ir até lá fisicamente. Então, isso tinha ajudado muito. Hoje, os casos que nós temos, nós buscamos justamente entender se a gente conseguirá fazer a conclusão da aprovação ali pelo ARI, se isso vai impactar na obra ou se a gente vai conseguir terminar a obra. É um cenário de transição, é um cenário de incerteza. Hoje o site
que permitia a aplicação pelo ARI foi tirado do ar pela Prefeitura, por ordem do Tribunal. Então, de fato, é um cenário de incerteza que precisa ser conduzido com cuidado, tá? Com um olhar técnico. Agora, uma coisa que muita gente está acompanhando, e eu sei que é uma questão jurídica que é complexa, tá? Mas até para a gente poder entender por quem ou quais segmentos, sei lá, houve o interesse, por exemplo, de, junto ao Tribunal de Justiça, uma ação para mudar isso daí que estava implantado e que estava dando tão certo. Legal. A fiscalização do Ministério Público começa, nesse caso começou, com um pedido de instauração de inquérito feito por um cidadão, esse dado é público, isso está no processo, que entendia que o ARI feria a Constituição do Estado de São Paulo e um artigo específico ali que falava sobre a necessidade de o urbanismo respeitar as normas urbanísticas voltadas à saúde, à higiene, e entendia que deixar que o munícipe leve o projeto e declare que o projeto está em conformidade com as leis não necessariamente faz com que o projeto esteja, o que é verdade. Mas, como eu disse, se não estiver, a Prefeitura aplicará as penalidades cabíveis. No caso, o entendimento do Ministério Público acompanhou esse pedido de instauração que o cidadão fez e, a partir disso, foi oferecida a ação direta de inconstitucionalidade. Então, tentando não falar muito juridiquês aqui, o entendimento do Ministério Público é que permitir que o cidadão autodeclare que aquele projeto está em conformidade pode causar riscos ao perímetro urbano, uma vez que essa construção pode deixar de respeitar alguma ventilação, alguma norma de higiene, causar alguma insalubridade, alguma coisa dessa forma. Então, sabe por que eu perguntei, doutor? Pelo seguinte, aí é difícil da gente, quer dizer, não nos cabe aqui, tá? Que fique bem claro, questionar, por exemplo, uma decisão tomada por desembargadores. O foco não é esse, tá? O que se questiona, por exemplo, é o fato de ter sido impetrada uma ação por uma pessoa. E que isso, por exemplo, não teve, pelo que eu estou entendendo, né, não houve, por exemplo, uma iniciativa nesse sentido de outros setores ou de outras pessoas, né? Será que, de repente, por exemplo, tudo bem que foi uma ação bem embasada, porque senão os desembargadores não teriam tomado essa decisão, tá? Mas eu falo assim, por exemplo, sob o ponto de vista do coletivo, né? Por exemplo, não desmerecendo o cidadão em hipótese nenhuma, o objetivo não é esse. Mas eu falo sobre a situação de de repente, prejudicar vários. É engraçado pensar dessa forma, né? Mas, assim, o autor da ação é sempre o Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem a função de ser o fiscal da lei. E todos nós, como cidadãos, podemos chamar a atenção do Ministério Público para um fato ou outro. Existem instrumentos na legislação que nos permitem fazer isso. Um desses instrumentos é, de fato, encaminhar ali uma carta, digamos assim, né, para o Ministério Público falando, olha, eu entendo que isso não está de acordo com a lei. Você pode fiscalizar, por favor, para você ver se está de acordo ou não? O cidadão está no direito dele. Uma pessoa que provavelmente se incomodava com isso, entendia que trazia um risco à sociedade, à coletividade, assim também entendeu o Ministério Público, então, claro, é uma opinião que tem validade e foi acolhida, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. O ponto que eu coloco, o contraponto, na verdade, Milton, é a gente entender se, de fato, invalidar esse sistema é a melhor solução. Afinal de contas, entender se uma norma é inconstitucional ou não é tão simples assim. Para quem não está acostumado, quando a gente lê a lei na Constituição, a Constituição ela dá premissas, ela dá diretrizes. Essas diretrizes têm um certo grau de subjetividade, permitem uma interpretação. A lei nunca é tão exata, tão objetiva. Então, dentro disso, eu entendo que poderia ter o tribunal, na minha humilde opinião, caminhado de uma forma diferente. Não entender a inconstitucionalidade, mas talvez exigir uma fiscalização mais rígida. Doutor Mário, eu estou falando não somente como jornalista, tá? Mas como alguém, telespectador que está acompanhando esse nosso bate-papo no momento. E se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Mas o que eu entendo? O que eu entendi? Acho que você está acompanhando, de repente tem a mesma linha de raciocínio. Esse cidadão, que ele se sentiu
ou ele, ou para a coletividade, né, algo que traria problemas. Ele avaliou lá a Constituição Estadual, viu que tinha brecha de erro em relação ao ARI e, consequentemente, ele manifestou isso junto ao Ministério Público. Gente, você provoca o Ministério Público, é igual o STF. Você provoca o STF, ele é obrigado a dar uma resposta, né? Então, o que aconteceu? O Ministério Público mexeu, o Ministério Público fez a investigação, viu que tinha uma certa lógica, encaminhou o pedido aos desembargadores, os desembargadores analisaram e deram o veredito. Estou errado no raciocínio ou é exatamente isso em linhas gerais? Perfeito, Milton. O procedimento é exatamente esse. Foi exatamente assim que aconteceu. Agora, por exemplo, quando você avalia, e aí que é uma questão assim delicada, né? Quando você avalia os pontos positivos e os pontos ou o ponto negativo que foi levantado em relação a essa questão, juridicamente falando, é possível, por exemplo, você reverter um quadro de uma decisão tomada, levando em conta todo esse aparato que eu estou colocando agora nesse momento? Olha, a gente fala que enquanto a decisão não transitar em julgado, né, se existirem recursos que podem ser manejados, nada é certo. Então, o STF pode, eventualmente, entender de uma forma diversa, entender da forma que a gente está colocando aqui. Existe uma esperança por parte da Prefeitura, ela manejou esse recurso. O outro recurso que ela tinha manejado para que a decisão não começasse a valer, digamos assim, não foi acolhido, mas a última esperança é o STF. Então, ainda há alguma por parte da Prefeitura, mas difícil da gente estimar o resultado. Né? Agora, sabe o que me chama a atenção, doutor? Porque, por exemplo, essa solicitação e encaminhamento de ação foi direto para a segunda instância, né? Essa é uma questão de competência. Quando a gente tem a delimitação da competência do tribunal, nesse caso, como é uma matéria de ordem constitucional, tratando da Constituição do Estado, a instância primária já é o tribunal, tá? Não passa por um juiz de primeiro grau. De primeiro grau, gente, para quem não está acompanhando, Campinas, né? Então você tem o primeiro grau, né, que é a decisão, por exemplo, de Campinas. Aí as pessoas, por exemplo, caso a decisão não seja favorável, é encaminhado para recurso para a segunda instância, que aí no caso é do Estado, né? Perfeito, né? Seria o próprio tribunal, né? E aí no caso, por exemplo, a terceira instância, que aí seria o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Quer dizer, eu não sei se seria dessa forma, doutor, mas, por exemplo, dentro da própria segunda instância, caberia, por exemplo, algum recurso, ou de repente, por exemplo, juridicamente analisando, não seria interessante perder tempo, vamos dizer assim, numa segunda instância e ir direto para uma terceira instância? Olha, falando como advogado, a gente sempre tenta reverter uma decisão com a qual a gente não concorda. Então, a Prefeitura fez isso, manejou o recurso nessa própria, vamos dizer assim, primeira instância desse processo, né, que seria a segunda instância no processo comum, e quem julga esse recurso é o presidente do tribunal. E o presidente não acolheu, que era justamente pedido para que essa decisão não começasse a surtir efeitos. Então, o presidente não acolheu, não coube outro recurso à Prefeitura, senão recorrer ao STF. Mas ela tentou. Então, ela manejou aí duas manifestações no tribunal, tentando reverter o quadro. Ô, doutor, só para que as pessoas entendam, porque a gente explicou aqui um pouquinho, né, como é que é esse processo e tal, para quem está acompanhando entender, né, como é que tramita tudo isso. Hoje a gente consegue ter uma ideia, por exemplo, do número de desembargadores, tá? Que fazem parte dessa segunda instância ou primeira instância do governo do Estado ou não? Temos, inclusive tudo isso é público, o site do tribunal tem uma transparência bem interessante e o tribunal ele se divide em algumas turmas. Então nós temos a turma de direito público, temos a turma de direito privado, temos o órgão especial, que no caso é quem é competente para analisar essa ação. Então hoje são os desembargadores que compõem o órgão especial. Tá. Hoje a gente tem uma ideia do número de desembargadores, assim, não? Olha, não tenho, Milton, eu posso
formalizar depois. Não, eu perguntei só de curiosidade, doutor? Mas... É bastante. Né? Bastante gente, porque são muitas turmas. A gente pode ter uma ideia assim, em Campinas hoje nós temos, se eu não me engano, 12 varas cíveis, certo? Então, em 10 são 12 juízes titulares, cada juiz tem 1 ou 2 auxiliares. Em São Paulo, nós temos mais de 40 varas cíveis. Nossa. Isso eu estou falando na primeira instância. Então, a gente precisa de turmas suficientes ali, câmeras que a gente fala, no tribunal, para analisar tudo de processo, tudo de recurso que chega. Então, é muita gente. Não, e quando você leva em conta, por exemplo, um estado como São Paulo, né, essa proporção, ela se torna muito maior, sem sombra de dúvida. Com certeza. Nós temos um dos maiores tribunais do mundo em número de processos, tá? E provavelmente em número de profissionais. Olha, só reforçando, gente, para você entender mais claramente, tá? O ARI, ele é um procedimento em que engenheiros e proprietários assumem a responsabilidade pelo projeto, acelerando a aprovação de obras pela prefeitura. É exatamente isso? Exatamente isso. Tá. Doutor, levando em conta a sua experiência, levando em conta, por exemplo, que é algo recente, o senhor acredita, por exemplo, que uma decisão tomada, por exemplo, pelo Supremo, acabou, não tem mais o que se questionar, né? Nesse sentido, por exemplo, o senhor acredita que nessa decisão do Supremo, pela sua experiência, tá? Pode ser tomada uma decisão positiva ou o senhor acha que é difícil da gente ter uma... Olha, Milton, eu estudei por curiosidade o recurso manejado pela Prefeitura e ela cita ali alguns precedentes do Supremo. Então, os precedentes que a gente fala são casos parecidos que teve uma sentença, uma decisão, né, favorável àquele entendimento. Então, existe sim fundamento. A Prefeitura não está recorrendo aí sem nenhum amparo. É difícil a gente reverter uma decisão de tribunal, mas... justamente com esses precedentes existe uma possibilidade, existe uma esperança. Aí, por exemplo, chega lá no Supremo, as pessoas às vezes também têm dificuldade de entender isso, né? Por exemplo, esse recurso, ele cai ou por sorteio, ou sei lá, por encaminhamento para alguma turma específica do Supremo, ou ele, por exemplo, ele não vai direto para o Supremo, né? Porque envolve todos os... tem o distribuidor, que a gente fala, né? Um órgão que vai fazer esse sorteio de quem será o relator. Ali no Supremo são 11 ministros. Então, cada hora a gente até vê no noticiário que o relator é um ministro, o relator é outro ministro. Isso é sorteio, isso é aleatório. Então, não há como saber ainda quem será o relator desse caso. Mas uma vez distribuído, o relator analisa, faz uma análise prévia, pauta isso, para que os demais também possam julgar e aí em turma, em colegiado, eles proferirem os seus votos. Então, a dúvida é justamente essa. Por exemplo, ele vai no colegiado envolvendo os 11 ministros ou ele vai... porque as turmas, elas são um número menor, né, de ministros, né? Sim, sim. Ele vai primeiro para esse, que é a turma menor, e aí, por exemplo, se validar o que foi definido aqui pode ir, por exemplo, para o colegiado maior, quer dizer, pode se questionar mais uma vez, só para a gente poder entender. Olha, eu acredito, Milton, que o trâmite será direto ao colegiado, tá? Será direto aos 11 ministros pela matéria. Tá. A gente está falando de uma questão constitucional. Aí não da Constituição Federal, mas da Constituição do Estado de São Paulo. Sim. Tá? Então, imagino que irá, sim, aos 11. Tá. Quer dizer, e isso daí, obviamente, que uma decisão tomada pelos 11 ministros dá uma configuração, por exemplo, diferente, né? Com certeza. Porque aí você repercute isso para outros casos, por exemplo, que venham a atingir até outras unidades da federação. Com certeza. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e nós temos outros municípios que já tiveram esse questionamento. Marília é um município que tinha um procedimento parecido e foi derrubado também no judiciário. Nós temos São Paulo, temos Curitiba, Fortaleza, que aplicam também um sistema parecido com o ARI. Nossa, interessante. Não encontrei informação se isso está sendo questionado ou não, mas Marília é um caso que realmente a cidade deixou de aplicar por causa de uma decisão do judiciário. E conseguiu reverter, né, doutor? Marília não. Não? Marília não, tá? Marília deixou de aplicar. Mas teve alguém que conseguiu...
Por enquanto, não tive notícia. Tá? Não, né? Que isso foi... O precedente que a prefeitura coloca não é exatamente de uma lei idêntica, né? Até porque a lei é municipal, então cada estado edita da sua forma. Sim. Cada estado não, desculpa, cada município edita da sua forma. Mas existem bola dividida, vamos dizer assim. Existem precedentes para os dois lados, tá? Ô, doutor, me veio assim um questionamento que, por exemplo, você sabe que normalmente quando acontece alguma coisa, a gente fica atento em relação a outras questões, por exemplo. Há procedente, por exemplo, o que foi feito em relação à questão do ARI para outras áreas, por exemplo, outros segmentos envolvendo esse setor imobiliário, doutor? Com certeza. O setor imobiliário ele é um setor que impacta muito na coletividade, seja pelo urbanismo, seja pela parte ambiental, pelo desenvolvimento econômico. Então, Campinas direto passa por algumas ações como essa. Nós temos ações civis públicas envolvendo, por exemplo, ali a Avenida Mackenzie, que foi construída indo para Sousas. Temos ações populares envolvendo alguns empreendimentos que foram feitos ao redor da Dom Pedro. Questões que já transitaram em julgado e já foram resolvidas. Mas isso é comum. Isso no setor imobiliário é muito comum. Doutor Mário Pereira, eu gostaria de lhe agradecer extremamente por ter aceito o convite, né, nosso, para a gente falar sobre um tema assim tão importante. E fica o convite, inclusive, doutor, para que o senhor volte aqui ao Panorama de Negócios para a gente falar sobre outras questões relacionadas a essa questão imobiliária, né, essa questão urbanística, porque a gente pega, por exemplo, Campinas, né, que é uma grande metrópole, e a gente vê, por exemplo, quantas mudanças são feitas numa cidade como Campinas, né, sob esse ponto de vista aí do imobiliário, do urbanístico. Então, eu quero lhe agradecer e fica aí o convite, né? Toda vez que a gente tiver alguma coisa, que o senhor nos brinde aí com o seu conhecimento em relação aos assuntos a serem abordados, viu, doutor? É um prazer, Milton. Obrigado por me receber. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que tem sido feito. Muito bacana a informação levada dessa forma e com tanta qualidade, com a sua condução excelente. Obrigado mesmo. E reforçando, gente, que o site Panorama de Negócios é o podcast Panorama de Negócios. Mas nós temos também o site Panorama de Negócios, o www.panoramadenegócios.com.br, que está de cara nova, né? A marca Panorama de Negócios teve muitas surpresas boas, surpresas positivas, né? O site foi remodelado, o podcast entrou na 3ª temporada, dessa vez em vídeo. Então, eu agradeço muito a sua audiência nos dois, né? Tanto no site quanto no podcast Panorama de Negócios. Obrigado mesmo de coração, viu? Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.